Página 243 Marco Hitler, onde se via um sorriso forçado, apareceu na janela de seu página 244 Marco Compartimento. Mussolini caminhou empertigado por sobre o tapete vermelho do cerimonial, a fim de cumprimentar seu desapontado aliado. Foi no estilo bombástico de um boletim de guerra fascista que se dirigiu a ele. Führer, estamos em marcha. Hoje, ao amanhecer, as vitoriosas tropas italianas atravessaram a fronteira greco-albanesa. Quando os dois ditadores se apertavam as mãos e se retiravam para um salão de espera, decorado fazia pouco tempo, a fim de iniciarem as conversações preliminares, as falhas de Benito Mussolini já se tornavam manifestas ao Führer. Suas primeiras palavras ao Duce contou mais tarde a Keitel foram estas: o resultado será uma catástrofe militar. Nenhum homem poderia prever, naquela manhã de outubro, que Mussolini, com seu gesto temerário, condenará o Terceiro Reich e o próprio regime fascista. Dali a semanas, as mal equipadas tropas do Duce estariam em franca retirada, cercadas nos portos de Durazzo e Valona, de costas para o mar. Para salvá-las e manter a supremacia da Alemanha nos Balcãs, Hitler teria que desviar 680 mil soldados para atacar a Grécia através dos estados títeres da Romênia e da Bulgária. Os destemidos iugoslavos, entretanto, rejeitariam o papel de vassalos no qual o pacto tripartite os lançara, e Hitler, enfurecido com esse desafio deles, procuraria esmagá-los. Para conseguir isso, propôs em abril de 1941 uma ruinosa mudança de prioridades. A Operação Barba-Roxa traiçoeira tentativa de Hitler para dominar seu parceiro russo precisaria ser protelada por 4 meses para 22 de junho, tempo suficiente para lançar os exércitos alemães no pesadelo de um inverno russo, onde a temperatura chegava a muitos graus abaixo de zero. Os esforços do Führer para redimir a loucura criminosa de seu aliado, entretanto, não salvariam os 20 mil italianos que morreriam nos campos de batalha da Grécia, os 40 mil feridos, os 26 mil que se tornariam prisioneiros e os 18 mil inutilizados pela ulceração provocada pelo frio. Página 245 Marco dali a semanas, os milhares de italianos que, secretamente, sintonizavam todas as noites seus aparelhos receptores com a rádio de Londres, ouviriam a tola vaidade de seu líder perpetuada na canção popular do tempo da paz viva a Torre de Pisa, então refeita com versos escarnecedores e macabros. Oh, que surpresa para o Duce, não pode vencer os gregos. Oh, que surpresa para o Duce, não come macarrão há semanas, segundo dizem. Delicadamente, mas com persistência, Rachel Mussolini puxou o marido pelo ombro. Para a esposa do Duce, 3 horas da madrugada de domingo era uma hora brutal para despertar qualquer criatura humana, mas o insistente toque da campainha do telefone, naquela madrugada, não admitia que se deixasse de atendê-lo e muito menos ao príncipe Otto von Bismarck, ministro plenipotenciário da Alemanha, que da embaixada em Roma o chamava com voz muito excitada. Benito Mussolini resmungou, moveu-se um pouco e depois acordou completamente, franziu os olhos pretos por causa da grande claridade da luz à cabeceira da cama. Rachel observou-a procurando orientar-se, em seu dormitório, na Vila Mussolini, em Riccione, e deu-lhe então a notícia. Os alemães tinham insistido para que o acordassem e informassem sem demora de que Hitler havia declarado guerra à Rússia. Durante um momento, antes que a raiva o dominasse, Mussolini olhou para a esposa com expressão vazia. Depois, como se fosse coisa natural, sem o menor tremor de emoção, profetizou, minha cara Rachel, isso significa que perdemos a guerra. Página 246 Marco enquanto ele se esforçava para vestir o hobby de Chamber, apressando-se para atender ao telefone, a esposa não deu sinal de surpresa. Era como se, em 22 de junho de 1941, Benito se estivesse esforçando para proteger o espírito contra choques, aceitando, suavemente, qualquer golpe que o destino lhe pudesse desfechar. Esquecia-se ele, ultimamente, dos menores detalhes da rotina da casa. Muitas vezes Rachel observara passava 2 dias sem fazer a barba. Chegava tão tarde à Vila Torlonia que era obrigado a pagar maior número de multas para o cofre das economias de Rachel de que qualquer outro membro da família. Parecia, todas as noites, confuso e derrotado. Sem qualquer protesto, cede a Pipo, o gato de pelo amarelo avermelhado, seu lugar favorito, sentando-se na cadeira que estivesse perto. Toda a Itália, além de Rachel, conhecia-lhe as razões. 12 meses depois da declaração de guerra, feita por ele, as notícias procedentes da frente de batalha davam conta de golpes esmagadores um atrás do outro. A derrocada na Grécia provocara a imediata demissão do Marechal Badoglio, e vinham da Líbia notícias humilhantes. Com falta de munição e mais morussos nas marchas, os 150 mil homens sob o comando do Marechal Rodolfo Graziani, sucessor de Italo Balbo na Líbia, resistiram apenas 57 dias antes de tombarem sob os ataques da força do deserto ocidental do general Richard O'Connor, composta de 36 mil homens. Graziani, que esperava em vão 1000 tanques que jamais chegaram, teceu, num telegrama, apenas um comentário antes de sua retirada precipitada, invocou a santa padroeira da artilharia, Santa Bárbara, protegei-nos. Um Duce envergonhado viu-se, pela segunda vez, devendo alguma coisa a Adolf Hitler. Onde os soldados de Graziani haviam fracassado, o incansável e decidido general Erwin Rommel, colocado no comando geral das forças italo-alemãs no norte de África, conseguiu em 12 dias reconquistar a Líbia sitiando Tobruk, porto de vital interesse do Mediterrâneo, e avançando para a fronteira do Egito. As notícias do Mediterrâneo e do Mar Egeu eram, também, mas faltando-lhe radar e eficiente apoio aéreo, a marinha de guerra viu-se, várias vezes, colhida de surpresa pela esquadra do Mediterrâneo sob o comando do almirante Andrew Cunningham não só em ferozes batalhas, como a que se travou em Cabo Espada, como, também, no ataque em pleno luar, realizado página 247 Marco em novembro de 1940, contra a base naval de Tarentum, quando bombardeiros torpedos Swordfish, partindo do porta-aviões Ilastриas, a 170 milhas de distância, puseram a pique o couraçado Cavour e imobilizaram as naves Liu e Duilio. 4 meses depois, em 29 de março de 1941, num encontro na calada da noite, a sudoeste do Cabo Matapan, poucos canhões, salvo os dos ingleses, chegaram a abrir fogo numa batalha de 3 minutos que custou a vida de 3 mil marinheiros italianos. Foi ao ver-se frente à dura prova de que somente porta-aviões, cuja construção ele vetara durante anos, poderiam garantir apoio aéreo à marinha, que Mussolini ordenou que se transformassem os transatlânticos Roma e Augustas em porta-aviões. Era, no entanto, demasiado tarde para poderem entrar a tempo em serviço. Embora Rachel não suspeitasse, Mussolini sofria, também, profunda dor pessoal. Em julho de 1940, Claretta comunicara-lhe estar esperando um filho de Mussolini, mas 6 semanas depois, em 18 de agosto, ela sofreu dores fortíssimas. Mussolini apressou-se a ir à Vila Camiluccia e ficou apavorado ao saber que os médicos a haviam submetido a uma operação em virtude de gravidez extrauterina e que sua vida corria perigo. Por favor, salve-a para mim. Implorara ao professor Petaxi, mas o médico sabia que a tarefa não era fácil. Às 16 horas de 1º de setembro ele e o professor Noxioli, ginecologista de Roma, batalhavam para salvar a vida de Claretta. Durante 3 horas, Mussolini permanecera sentado, imóvel qual um bloco de mármore, numa sala adjacente, esperando ouvir o pior. Meu Deus! Não a deixeis morrer, não me deixeis perdê-la, implorou, pela segunda vez na vida, em silêncio. Os médicos, por fim, apareceram e trouxeram-lhe a notícia. Clara sobrevivera, embora o momento crítico ainda não tivesse passado. Mas afastaram toda a esperança de vir a ter outro filho. Mussolini só pôde abraçá-los efusivamente e murmurar agradecimentos.
Página 248. Marco. Depois desse fato, Mussolini passou a dar maior atenção a Claretta. Ia a Vila Camilúcia constantemente, tomava-lhe o pulso, afagava-lhe a testa. Se as conferências o prendiam no Palácio Veneza, escreve ali memorandos de sua mesa de trabalho. Na maioria das vezes, o motorista Hercule Borato era chamado, levava Mussolini à residência dos pais da jovem, mesmo, 3 vezes por dia, às vezes às 2 horas da madrugada, com remédios conseguidos em alguma farmácia que ficava aberta a noite toda. Mas ao alvorecer de 22 de junho de 1941 a fase das torturas estava apenas começando. Mês após mês, os desastres sacudiam-no como se fossem rudes golpes aplicados em seu corpo, desastres em todos os teatros de guerra e em sua vida particular. Por volta das 11 horas da manhã de 7 de agosto de 1941 contou. Depois, a Claretta entrava no elevador do Palácio Veneza quando um oficial veio, apressado, a seu encontro. Houve um acidente em Pisa, Duce anunciou. Seu filho Bruno está ferido e seu estado é melindroso. Os 2 filhos do Duce serviam na Força Aérea no posto de capitão na esquadrilha número 274, em Pisa, enquanto Eda abandonar os coquetéis e jogos de cartas à noite para trabalhar como auxiliar da Cruz Vermelha na Albânia. Mas o filho predileto do Duce era Bruno, com que tantas vezes cantara trechos de óperas. Sua habitual expressão grave e arrogante abandonou-a, fechou os olhos e firmou-se na parede do elevador. Ele morreu. Perguntou simplesmente. Contou o oficial. Depois, que ao responder afirmativamente foi como se algo tivesse sido desligado, dentro de Mussolini, para sempre. Passadas algumas horas, já no aeroporto de San Giusto, em Pisa, Mussolini soube por Vittorio os detalhes cruéis da ocorrência. O motor do bombardeiro P-108 que Bruno estava testando falhara 100 metros acima do solo. Bruno tentara uma aterrissagem de barriga, mas o aparelho acabou glissando e espatifando-se. 2 dos tripulantes foram salvos. As últimas palavras de Bruno, disse Vittorio, foram estas: papai, o campo. Página 249. Marco. Após essa ocorrência ninguém podia, com segurança, predizer o estado de espírito de Mussolini. Às vezes parecia sereno exteriormente, como na ocasião em que declarou ao general Francesco Pricolo, subsecretário da Aeronáutica: conforme está vendo, estou calmo diante de você, é assim que devo mostrar-me, mas, por dentro, sinto-me torturado pela dor. Quando, no entanto, o coronel Gori Castellani, comandante de Bruno, o visitou para apresentar condolências, Mussolini saltou subitamente da cadeira qual um tigre acuado. Sei a razão pela qual está aqui. Gritou para o perplexo coronel. Sei que você e toda a gente estão satisfeitos por haver eu sofrido esta perda. Nada quero ouvir de você. Pode sair. Suas decisões eram também totalmente descabidas, mesmo quando estavam em jogo vidas italianos. Já não tinha discernimento, lembrou Pricolo mais tarde. Aceitava toda e qualquer sugestão que lhe fosse apresentada. Ninguém, entretanto, exceto Mussolini, poderia ter a ideia de oferecer a Hitler 4 divisões italianos, 3 de infantaria e uma de cavalaria para servir ao lado dos alemães na Rússia, além de 90 aviões, aos quais faltava aparelhamento anticongelador. Vestindo os mesmos uniformes de verão e sapatos ordinários com os quais haviam feito a campanha da França, aquelas tropas amaldiçoariam o Duce ao enfrentarem temperaturas de 36 graus abaixo de zero. Mas o ego de Mussolini ficara mortalmente ferido pelo fato de os soldados de Rommel terem restabelecido o equilíbrio na Líbia e o sucessor de Badoglio, o atarracado e egoísta general Ugo Cavallero, ser muito fraco para opor-se a ele. Para exibir sua unidade com a Wehrmacht, Mussolini passou em revista em vereno sua força expedicionária para a campanha da Rússia, acompanhado de um único homem, o general Inon von Rintelen, adido militar alemão. Página 250. Marco. Em Roma. Ao receber o Duce e a continência, empertigado em seu automóvel, o alemão, no assento traseiro, presa de emoções conflitantes, sentiu compaixão daqueles homens que marchavam metidos em uniformes brutos, o ruído dos sapatos gastos, nas lajes, abafado apenas pelo rufar dos tambores, e espanto ao ver como um homem tão inteligente quanto Mussolini podia iludir-se a si próprio. Quando o último contingente, precedido por uma banda de música, se dirigiu para os trens que se achavam à espera na estação de Verona, o Duce virou-se para Rintelen com os olhos nablodos. Vão, ali, os mais belos soldados do mundo, disse ao perplexo general. 10 meses depois, quando o destino do Terceiro Reich ficou para sempre selado nas neves de Stalingrado, Mussolini ainda ofereceu a Hitler outras 6 divisões. Ainda assim, a um simples sinal de revés em qualquer frente de batalha, ele apressava-se a lançar a culpa no departamento da guerra, nos generais ou, mesmo, nos mais belos soldados do mundo, em qualquer pessoa, exceto nele. Certa vez, Eda foi levada a usar de franqueza ao escrever-lhe da Rússia, onde estava servindo. A situação, aqui, vai mal, meu caro Benito. Respondeu o pai. Se Miguel Ângelo tivesse tido somente manteiga para trabalhar, não teria produzido sua escultura eterna. Como muitas vezes no passado, Mussolini só encontrava conforto na veneração cega que lhe voltava Claretta. E a parte uma breve viagem a Budapeste em fevereiro de 1942, para tratar da anulação do casamento, ela estava, agora, à inteira disposição do Duce. A guerra pusera fim a seus passeios para esquiar ou cavalgar. A vida da jovem ficara, mais do que nunca, limitada pelas 4 paredes do apartamento do Palácio Veneza. Dormia à noite ao lado do telefone, aguardando algum chamado. Tenho uma grande notícia, disse-lhe Mussolini com ar misterioso na noite de 27 de junho de 1942. Como demorasse a dizer o que era, a jovem pediu-lhe que não a deixasse ficar curiosa. Finalmente, satisfeito seu capricho, acabou contando, dramaticamente: vou partir para a África. Página 251. Marco. Claretta ficou apavorada. Pediu-lhe que pensasse no perigo que correria. Insistiu para que considerasse sagrada sua vida. O Duce, a seu turno, ressaltou a responsabilidade que lhe pesava nos ombros. Precisava galvanizar os soldados. Confessou depois, também, que desejava ardentemente estar presente por ocasião da vitória, no momento em que as tropas de Rommel na África que àquela hora se encontravam em El Alamein, a 135 quilômetros do Nilo, entrassem triunfantes no Cairo e em Alexandria. Em Derna, na costa da Líbia, um cavalo branco esperava, para a entrada gloriosa de Mussolini, de uniforme branco como a neve, de marechal do Império, em Alexandria. A famosa espada do Islã, com que Balbo, como governador da Líbia, o presenteara, fazia parte da bagagem. O conde Serafino Maisolini, que o Duce nomeara governador do Egito, seguiria na comitiva. Você é o espírito que guia tudo, disse Claretta para encorajá-lo. Mas deve compreender quão ansiosa me deixará essa viagem. Mussolini procurou consolá-la. Se tudo corresse bem, disse, estaria de volta dentro de 10 dias. Mas somente 3 semanas depois Claretta ouviu-lhe novamente a voz de um homem doente e desiludido, que vê transformar-se em ruínas tudo em que põe as mãos. A espada do Islã permanecerá inativa. Na bainha, o cavalo branco da vitória ficará na estrebaria. Como comandante supremo das Forças Armadas, Mussolini inspecionará as tropas e os campos de concentração de prisioneiros de guerra, mas, na guerra, não fora além de Bardia, a 800 quilômetros da linha de frente. Tolhido por insuficiência de reforços, fruto da cega obsessão de Hitler pela Rússia, Rommel não avançará e, furioso
furioso com as mensagens que revelavam toda a impaciência de Mussolini, recusara-se a viajar até Bardia, achando que seria perder tempo. Forte distúrbio intestinal, que se seguiu ao fracasso da viagem à África, despojou da figura robusta de Mussolini 22 quilos de peso. Muitas vezes era no leito de enfermo em Vila Torlonia, onde recebia os cuidados profissionais de seu médico particular, Dr. Arnaldo Poggi, que o comandante supremo e marechal do Império lia notícias a respeito da série de selvagens livres daquele inverno, da impetuosa investida do marechal página 252 Marco de Campo Montgomery em El Alamein e dos desembarques dos anglo-americanos no Marrocos e na Argélia, que é ele, afinal de contas, não passa de um jornalista frustrado, portador de úlcera no estômago, comentou, cinicamente, o especialista Poggi, que fora chamado para atendê-lo. Às vezes, Rachel alarmava-se vendo-o rolar no chão, apertando o estômago e contorcendo-se de dor, se bem que Mussolini ainda fosse bastante arguto para fazer o diagnóstico do mal. Estou sofrendo um ataque de comboios, disse com azedume a um oficial, e com razão. Até janeiro de 1943 as perdas no Mediterrâneo tinham se elevado a um terço dos homens e abastecimentos que estavam sendo transportados para a África. O senso de humor, outrora seu encanto, havia muito desaparecera. Durante anos, vaidoso de seus dedos brancos e afilados, mandava vir à sua casa, 2 vezes por semana, Gina Antonelli, manicure do elegante salão de beleza Etilio para fazer-lhe as unhas. Encorajada pelo Duce, Gina contava as últimas anedotas relacionadas aos fascistas e, muitas vezes, elas provocavam gostosas gargalhadas de Mussolini. Logo depois de seu envolvimento na Rússia, quando, como de costume, indagou quais eram as novas anedotas ligadas ao regime, Gina perguntou-lhe, inocentemente, se ouvirá que se referia aos milanistas antifascistas que viajaram até Roma para assassiná-lo. Mussolini carregou o sobrolho e meneou a cabeça, e Gina explicou, conseguiram chegar somente até a Praça Veneza e desistiram do projeto, verificaram que, para executá-lo, precisariam entrar numa fila. O Duce puxou abruptamente a mão cujas unhas ela estava polindo e dispensou-a. Passaram-se semanas, meses, sem que Gina fosse novamente chamada ao Palácio Veneza. Por incrível que pareça, até então Mussolini recusava, com orgulho e dor, admitir que as anedotas contadas em bares e cafés pudessem refletir o sentimento do povo. Desde longo tempo, entretanto, os sinais estavam ali página 253 Marco para serem vistos já em 11 de dezembro de 1941, quando o Duce, em seguida ao ataque japonês a Pearl Harbor, se unirá a Hitler na declaração de guerra aos Estados Unidos. Percebendo a lúgubre apatia do povo, reduzirá o tempo fixado para fazer seu discurso a apenas 5 minutos, pois tinha arengado tantas vezes da sacada do Palácio Veneza que os romanos, cinicamente, o apelidaram de Julieta. Se aparecia na tela, em algum documentário cinematográfico, empertigado em seu cavalo, num desfile, os espectadores mantinham-se em sinistro silêncio. E logo depois de El Alamein o povo demonstrou seus verdadeiros temores, com uma corrida aos bancos, tão grave que o Dr. Vincenzo Azzolini, presidente do Banco da Itália, teve que imprimir notas no valor de 40 bilhões de liras para honrar as retiradas. Não obstante tudo isso, Mussolini ainda acreditava representar a vontade do povo e que, por isso, era por todos estimado. Um colega de muitos anos, Gil Vacino Forzano, que tentou desiludi-lo, jamais esqueceu a raiva tempestuosa que provocara. O amor do povo a seu chefe perdura enquanto as coisas estão correndo bem, dissera Forzano. E acrescentara, se o rei mandasse 4 carabinieri ao Palácio Veneza para detê-lo, ninguém levantaria um dedo para ajudá-lo. O Dr. Vincenzo nunca vira Mussolini reagir com tão incontrolada violência. O Duce saltou da cadeira, deu um tremendo murro na mesa e suas palavras soaram, numa torrente. Tenho certeza de que os italianos me amam e me são fiéis. Gritou, tenho certeza. Digo que tenho certeza, certeza absoluta. Continuou a esmurrar a mesa, a voz refletindo toda a cólera, até a saliva apontar-lhe nos cantos da boca. Seus olhos negros brilhavam estranhamente, era o olhar de um insano. Forzano ficou chocado, sem ação. Ao que parecia, apenas um homem jamais duvidaria de que falava por 50 milhões de italianos, o próprio Benito Mussolini. Página 254 Marco bem datilografado em espaço duplo. O memorando semelhava uma centena de outros enviados do Palácio Viduni quartel-general do Alto Comando do Exército na primavera de 1943. Era detalhado e preciso e fora escrito em 3 folhas de papel. Apenas 3 particularidades o destacavam de qualquer outro, não trazia o timbre do Exército, o nome do destinatário nem a assinatura. Mesmo assim refletiu o general Giuseppe Castellano, implacável auxiliar do chefe do Estado-Maior-Geral, de 50 anos de idade. A descoberta do documento que seu anfitrião lia com tanto interesse poderia colocá-lo contra a parede, em Forte Boxer, frente a um pelotão de fuzilaria. Eis o motivo. Conspiração para a derrubada do regime fascista, especialmente de seu chefe, Benito Mussolini. Naquele momento, sentado na elegante sala de seu anfitrião, na Via Flaminia, Castellano podia perceber nitidamente, com os olhos do espírito, o plano de um golpe de Estado. O ponto 1. Tanto Castellano como seu chefe, o general Vittorio Ambrosio, rijo e taciturno piemontês que, em fevereiro de 1943, sucederá Cavallero na chefia do Estado-Maior do Exército, haviam debatido muitas vezes, prender Mussolini durante os exercícios militares da artilharia em Netuno, a cerca de 55 quilômetros de Roma. O ponto 2 representava um plano menos exequível, prender o Duce no próprio Palácio Veneza. Ambrosio e Castellano estavam decididos a evitar uma guerra civil, e toda vez que o Major Gino Marchese, jovem e simpático ajudante de ordens de Castellano, levava ao Duce o boletim diário da guerra, informava que o palácio estava fortemente guardado por fascistas leais. Como alternativa, restava o ponto 3, prender o Duce no momento em que saísse do Quirinal depois de uma audiência com o rei, o que se realizava 2 vezes por semana. Com isso, colocar-me-ei inteiramente em suas mãos, declarou Castellano a seu anfitrião, que pôs de lado o memorando. Como resposta, Galeazzo Ciano, que acabara de ser nomeado embaixador junto à Santa Sé, encolheu os ombros elegantes e passou as mãos pelos cabelos besuntados de óleo. Página 255 Marco seu segredo estará seguro comigo, garantiu ao general. Deu a entender, em linhas gerais, que alguns dos chefes fascistas estavam procurando encontrar uma solução, até então sem resultado. Castellano, com sua argúcia, pôde imaginar quais podiam ser esses chefes. Em 5 de fevereiro de 1943, Mussolini havia anunciado mais uma mudança de guarda, modificação no gabinete pela qual podia atentar para o descontentamento do povo sem admitir que os erros haviam sido cometidos por ele próprio. Entre os homens que tinham substituído, embora todos permanecessem no grande conselho fascista, figuravam Dino Grande, ministro da Justiça, Giuseppe Bottai, ministro da Educação, e Ciano. Foi depois de Ciano optar pela embaixada da Santa Sé, contra os desejos de Mussolini. A posição pode oferecer muitas possibilidades. Anotara Ciano em seu diário, que Castellano fez a primeira de muitas visitas ao conde, para sondá-lo. Naquela manhã de março, com um terrível memorando diante deles, Castellano pôs as cartas na mesa. Ele e o general Ambrosio tinham um único objetivo, desvencilharem-se da aliança do eixo e negociar, com os aliados, uma paz em separado. Castellano, na verdade, não se surpreendeu ao constatar a fria aceitação, por parte de Ciano, de um complô contra o sogro deste. Os planos de paz do general punham Ciano em contato diário com altas personalidades do Palácio Chigi, com diplomatas preeminentes como o conde Leonardo Vitetti e o conde Luca Pietro Masci, e, mesmo como ministro das Relações Exteriores, Ciano havia falado abertamente na necessidade de a Itália sair da guerra. Chegará até, corajosamente, a dizer a Gaetano
Poverelli, ministro para a cultura popular, seu homem do Duce, e até ao fim, Mussolini é o obstáculo. Se ele concordar em sair, poderemos realizar as negociações em bases justas com Churchill e Roosevelt. A outros dissera, um dia haveremos de ter coragem de dizer a Mussolini uma palavra que ninguém pronuncia desde o tempo de Mathieu. Basta. Página 256.